Boa noite, queridos e queridas, seguidores do Evangelho da Noite, ou talvez não sejam seguidores, seja a primeira vez, sejam bem-vindos. Inclusive é boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja qual for a hora que você esteja assistindo esse culto bendito do Evangelho da Noite. Privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos na paz e no amor do Senhor. Então, para iniciar nosso culto, vamos, como fazemos habitualmente, ler uma página. Aqui é o livro Pão Nosso. Vamos ler uma lição que vai nos auxiliar a fazer a nossa harmonização mental, todos vibrando no mesmo diapasão, de forma a podermos construir uma egrégora vibracional de luz que vai ressonar nos nossos lares e nos nossos templos, que são os nossos corpos. E dessa forma, vamos poder ser sanitizados, reharmonizados e reenergizados. Então será a lição 59 do livro O Pão Nosso. O nome que o Emmanuel colocou é Sigamos até lá. A passagem faz referência ao Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Profunda essa, hein? Tinha que ser João. Evangelho de Mensagens. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura, até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediatamente satisfação aos seus caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos, ser-nos-á feito, porquanto
teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças também ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. E graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a falange maravilhosa de Francisco, e graças aos nossos guias e protetores espirituais que estão sempre conosco, nos guardando a nossa família e nos defendendo e nos inspirando, né? Então queremos aqui aos seus pés, Jesus, pedir a permissão para podermos realizar esse culto do Evangelho da Noite no nosso lar. Que nós possamos, Senhor, estar de portas e janelas e corações abertos para a equipe espiritual, essa caravana de espíritos benfazejos que vem visitar os nossos lares, que vem sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, nossos templos, que são os nossos corpos, que durante esse culto, durante esses próximos 30 e tantos minutos que passaremos juntos, possamos então ser abençoados sintonizando com as faixas vibracionais mais altas, que possamos ser abençoados na paz e no amor do Cristo. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus. Hoje nós estamos realizando o culto do dia 3 de julho de 2025. É o primeiro culto de julho, né? E somos muito gratos pelo amável convite, por esse culto estar se realizando e porque nós podemos atender ao amável convite e comparecer. O trecho de hoje, vocês vão cair para trás, é o capítulo de Lucas 17, e é o início, que até a semana passada a gente estava no capítulo 16. E na semana passada foi do versículo 19 ao 31, se não me engano. Então, muitos versículos. E hoje, capítulo 17, versículos 1 e 2. Aí.
Semana passada, mais de 10, né? Essa semana, 2. Mas, ao contrário da semana passada, que só Lucas que registrou a passagem, deixa eu ver aqui, semana passada foi vamos ver aqui, por isso que é bom anotar, o rico e Lázaro. É aquela história, né, do rico e Lázaro. E hoje vai ser escândalos. A da semana passada era super conhecida, super badalada, né? Tá até, por coincidência, tem a Record, vai começar, ou já está passando aí, já é reprise, essa passagem, né? Do rico e Lázaro. E aqui é escândalos. Essa passagem é muito interessante porque ajuda a gente a entender essa questão dos escândalos. Em Lucas, ele conta só com 2 versículos, tá? Mas em Mateus, ele usa 5 e Marcos usa também 5 versículos para descrever. E o Lucas diz assim: disse Jesus a seus discípulos, entre aspas, é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem venham. Ser-lhe-ia mais útil se arrancasse o seu pescoço, se amarrasse a seu pescoço uma pedra de moinho e se lançasse ao mar, que fazer cair um destes pequeninos. Já Mateus e Marcos descrevem mais ou menos parecido, fazendo a referência maior aos pequeninos. Quem fizer cair um destes pequenos que creem em mim, mais lhe conviria que suspendesse uma mó de burro em torno do pescoço dele e se submergisse na profundeza do mar. Isso é Mateus, tá? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é fatal que os escândalos venham, mas aí, ai do homem por quem vem o escândalo. Se a tua mão ou o teu pé te fazem cair, corta-os e lança-os de ti. Melhor é para ti entrares na vida manco ou coxo, que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançados ao fogo do Eon. Palavras duras. E se teu olho te faz cair, extrai-o e lança-o de ti. Vou chegar um pouco ali para cima para ler melhor. Sabe como é que é, né? Quando a gente quer. Então, lança, se a tua mão ou o teu pé te fazem cair, corta-os e lança-os de ti. Melhor é para ti entrares na vida manco ou coxo, que tendo 2 mãos e 2 pés seres lançado no fogo do Eon. E se teu olho te faz cair, extrai-o e lança-o de ti. Melhor te é entrares na vida com um só olho, do que, tendo 2, seres lançados na jena de fogo. Vede
não desprezeis um destes pequeninos, pois vos digo que os espíritos deles no céu incessantemente veem a face de meu Pai nos céus. E o de Marcos é: e quem quer que faça cair um destes pequenos que crê em mim, seria melhor se pendurasse uma mó de burro em torno do pescoço dele e se lançasse no mar. E se tua mão te faz cair, corta. Melhor te é entrares manco na vida que tendo duas mãos, saíres para a guena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te faz cair, corta-o. Melhor te é entrares coxo na vida que tendo dois pés seres lançado na guena. E se teu olho te faz cair, arranca-o. Melhor te é entrares com um só olho no reino dos céus que, tendo dois olhos, seres lançado na guena, onde o verme deles não morre e o fogo não se extingue. Tá vendo? Palavras duras, né, que já são palavras mesmo para deixar o povo impressionado. Aí o povo vai ficar: meu Deus, como é que entende isso? Como é que interpreta, né? Principalmente estou falando da época, né? Porque o que acontece? Primeiro, essa questão aqui de melhor seria que pusesse uma mó, aí entre parênteses, de burro. É interessante que o Marcos escreve assim, o Mateus também, né? Provavelmente foi o primeiro evangelho, foi o Marcos, depois o Mateus. Mateus deu uma copiadinha lá em Marcos. Essa mó de burro é o moinho, a pedra do moinho, pesadíssima, que nem tem como um homem levantar, mas esse moinho de burro, que era o puxado por animal. Que animal, algumas pessoas têm noção porque já viram, né? Fica uma pedra gigante, roliça, e o burro vai puxando ali em volta de uma haste, e essa pedra vai rolando por cima de uma outra pedra que fica no chão, e o povo vai jogando milho ali, o que você quiser que vire farinha, e a pedra fica passando ali por cima e vai estraçalhando. Aí, se você quiser mais fino, deixa mais tempo. Se quiser mais grosso, deixa passar só uma vez. Então é a mó. A mó é essa pedra grande que rola. Então é melhor que você amarrasse ela no pescoço e se jogasse na água. Ou seja, palavras muito duras, né? Porque ele vai falar, a opção é essa, né? Ou se você tem esse pendão, esse defeito, essa característica negativa, melhor você extirpar essa parte do seu corpo em fazendo alusão a uma coisa material. Porque quando ele fala, se a tua mão é motivo de tropeço, corta, né? Se é o pé, mas a gente sabe que o motivo mesmo não é a pobre da mão e o pobre do pé, né? Eles não têm vida própria. Então ele está usando uma metáfora material que é bem impactante. Poxa, Jesus, mas como é que eu vou cortar minha mão? Como é que eu vou arrancar meu olho? Como é que eu vou cortar meu pé? E ele está falando, é melhor você fazer isso e entrar na vida cego,
coxo, maneta, do que você chegar aqui com os dois, um corpo perfeito, né? Os dois olhos, as duas mãos, os dois pés e ser jogado, aí a outra palavra que vem, ser jogado na guiena. É Gena. Então aqui no Brasil vão ler Gena, mas lá naquelas terras é Guena, tá? Que é o lugar de purgação, né? A Guena seria o equivalente ao umbral aqui. Então a gente vê que a religião antiga, porque você está vindo lá do Velho Testamento, acreditava em reencarnação. Não é a reencarnação nos moldes do Espiritismo, é um outro tipo de reencarnação, tá? São poucas vidas, só para completar, aí você fica lá nesse vale, que é para você já fazer um resgate, um pré-resgate, e é interessante que você vê isso aqui, do que chegar na vida, assim, então você vê que eles estão realmente falando de reencarnação, porque ele fala, quer ver, né? Porque os escândalos, mas daqui, melhor é para ti entrares na vida manco ou coxo, que tendo as duas mãos ou os dois pés seres lançado no fogo do Éon. É outra expressão. Então a Gena, né, tá no Evangelho de Marcos, tá? E também tem citação no de Mateus, e ainda tem o fogo do Éon, né, daqueles seus tempos. Por exemplo, vocês estão me ouvindo através desse culto do Evangelho da Noite. Nós somos aqui do mesmo Éon, entendeu? Mesmo tempo. Que assim, tem um mais evoluído, outro menos, um mais experienciado quanto a aspectos da vida, o outro menos, mas tá todo mundo ali mais ou menos na mesma, né? Não é à toa que a gente está no mesmo orbe terrestre. Então, ele está chamando atenção para isso. Agora, a outra coisa que ele está materializando, na verdade, o ensinamento é para coisas imateriais, né? É você tirar, porque se a mão é motivo de tropeço, se o pé é motivo de tropeço, mas isso é material. E a gente sabe que a gente tropeça não é com a mão e com o pé, né? Você pode até usar a mão e o pé para cometer uma coisa não evoluída, desfavorável para você. Mas, na verdade, não é o pé e a mão que estão mandando, né? Tem uma vontade sua que está se expressando. Então é isso que ele chama atenção. E ainda tem a sua responsabilidade para com os demais, para com os menores de seu Éon, seu tempo. Que vem em Lucas, que só descreveu em dois versículos. No primeiro versículo, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem venham. Ser-lhe-ia mais útil se amarrasse a seu pescoço uma pedra de moinho. Lucas já foi bonzinho, ele não botou o termo mó, que fazer cair um destes pequeninos. Não, ele falou de arrancar braço, perna, olho. E já nos outros dois, eles têm um texto parecido, 5 versículos, mas eles falam: e quem quer que faça cair
um destes pequenos que crê em mim, seria melhor se pendurasse uma mó de burro em torno do pescoço dele, de si mesmo, e se lançasse no mar. É mó de burro porque tinha moinho puxado por gente, tá? Ou servo, escravo, ou até o pessoal da família mesmo, né? Aí a pedra era menor. E aí, o que ele está falando? Ele está falando, tá vendo? Eu falo para vocês que os meus bocejos não tem nada a ver com sono ou com cansaço. Tem a ver com toda essa atmosfera, né? Provavelmente, assim, liberando uns fluidos não tão interessantes que estão sendo encaminhados, porque, por exemplo, é de dia, não tá... Não importa se eu faço de dia ou de noite, tem os bocejos. Ou de madrugada também, né? Já gravei de madrugada. A maioria era gravada de madrugada. Mas aí o que nós temos aqui? Olha que maravilha. Ele está chamando a atenção que você não fazer mal aos pequenos. Quem são os pequenos? Os pequenos não são crianças. Até porque isso está valendo lá no mundo espiritual e aqui. Então, ele está querendo chamar a atenção da pessoa. Os grandes são os que estão, vamos botar mais à frente, mais evoluído, mas pode ser que você esteja em termos de cabedal acadêmico ou de cabedal intelectual. Não quer dizer que a sua moral e a sua ética tenham avançado juntos. E aí, nesse caso, você pode usar a sua sapiência, a sua eloquência ao falar, o seu envolvimento de forma a conduzir a pessoa para um determinado lugar que você quer que ela faça o que você quer. Você vai induzir que ela faça coisas que são coisas que você está querendo. E, às vezes, você está induzindo a pessoa ao erro. Então, o que você pode pensar? A pessoa, vamos dizer, você vai sair com um evangélico, ele não bebe. E aí ele tem essa prescrição lá na religião dele e atende a egrégora, né, os espíritos da religião dele. Aí você vai, leva ele para o bar, começa a beber na frente dele, e aí o cara se abstém, mas ele começa a ser fraquejado na fé dele, e para ele é uma quebra. Inclusive, o escândalo, essa palavra escândalo é fazer cair. Tá? Cair, tombar, ou fazer cair, tombar. Então, que está muito bem colocado aí, né? Que vocês sabem que lá, quando vocês forem ler o Evangelho, não vai estar escrito a passagem agora é escândalo. Não está escrito isso lá. Quem nomeou foi o Pastorino. E ele está falando do escândalo, é esse fazer cair, né? Então você pode e deve ser conduzido na vida sem que você caia, sem que você seja motivo de escândalo e sem que você faça seus irmãos caírem. Então, o ditoso é esse, né? É claro que sabemos que nem sempre conseguimos atingir a meta, mas ele está chamando a atenção justamente para ajudar a gente. Porque você vê que é o Jesus lá no convívio, durante o apostolado dele, e alguém anotou e traduziu, né? Então, para você ter uma ideia
do que isso significa, isso é um item que deve ser observado, cada um de nós observar em sua própria vida, né? De você não estar cometendo erro, né? Porque no Espiritismo não tem esse conceito de pecado. Ah, ele pecou, né? Ele está no erro, né? Mas, deixa eu ver aqui. Mas não tem esse conceito de pecado da Igreja Católica, tá? De cometer pecado. No Espiritismo, está valendo todo o Evangelho. Então a gente já sabe o que não é para fazer. E não deve fazer. Se sair desse roteiro que o Cristo deu quando trouxe a Boa Nova, vai ter consequência e você vai ter que ressarcir e pagar esses desvirtuamentos seus, você com você mesmo. Se você influenciar terceiros para saírem de suas programações, de seus deveres, daquilo que assumiram fazer aqui na Terra, aí você ainda vai ter que responder por isso. Você vai ter que ressarcir esse irmão que você desviou. Como vai acontecer, não tenho a menor ideia. Porque, veja bem, aí as pessoas já pensam a ideia de castigo. Então, assim, se você for vivenciar lá, você vai ver assim, não, mas ele fez, mas ele não cometeu um crime, né? Ele influenciou o outro, mas ele mesmo estava convencido que aquilo era bom. Então, não é um crime, mas você vai ter que ressarcir, inclusive você é você mesmo, por ter se desviado da sua tarefa, do que você assumiu lá para fazer, entendeu? Então, por isso que diz, quer ver? E se o seu olho te faz cair, extrai-o, lança-o de ti. Melhor te é entrares, você está falando lá no éter. Melhor te é entrares na vida com um só olho do que, tendo os dois, seres lançados na guiena de fogo. Então, assim, é melhor você não se endividar nem com você, nem com o outro, porque na próxima entrares na vida. Quer dizer, ele está dizendo que o espírito não é criado na hora que tem a encarnação. Isso é uma dúvida aí atroz de todas as linhas evangélicas, o próprio catolicismo, né? Que eles acham que a alma, o espírito é criado para animar aquele corpo naquela hora. Morreu, vai e volta lá para o céu, vamos dizer assim, paraíso, sei lá, e fica lá esperando o juízo final. Será? Mas aqui está dizendo que é melhor você cuidar de não trazer para essa nova encarnação antigos vícios, antigos instrumentos de queda, instrumentos de escândalo. Quando a gente fala escândalo, ainda mais nesse mundo que a gente vive, cheio de fofoqueiro, né? De programa de fofoca, e escândalo, ai, fulano, meu Deus, ela andou nua na Torre Eiffel, que escândalo, né? Traiu o marido com o irmão do marido, ai, que escândalo. Não é isso que a gente está falando, não. É escândalo a palavra lá da onde ela veio, que significa queda. Então é você cair, você sofrer a queda e você levar a queda para alguém, ser motivo da queda de alguém. Ou porque você aconselhou, ou porque você virou um pastor desses falsos, que vendem um evangelho e um Cristo completamente alheios do que realmente é, né?
Então, isso é importante, porque a gente pensa às vezes só em dinheiro, só numa pessoa má querendo influenciar a outra negativamente, mas não, às vezes é uma questão até também né, de obter vantagem, né? Obter dinheiro. Mas você, seja qual for o caminho, você vai responder por isso, entendeu? É isso que ele chama aqui a atenção, de você não ir para a guena, tá? E entrares manco na vida, melhor entrar manco na vida, que tendo duas mãos, saíres para a guena, para o fogo inextinguível. Você fica lá na guena, sofrendo até você sair por si mesmo. E no caso, isso aqui é a guena, no caso do mó é aquela pedra. Então, você vê, ele usa figuras fortes, físicas, para mostrar como isso é uma coisa séria. Agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando vocês vão se colocar de forma confortável e seguir mentalmente esses mantras. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. E graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus.
ao nosso patrono São Francisco de Assis e à sua falange maravilhosa. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e aos nossos guias e protetores espirituais e os nossos espíritos amigos que tanto nos envolvem, nos conduzem, e todos esses trabalhadores do Evangelho da Noite. Que possamos ter recebido efusivamente a visita dessa caravana que veio sanitizar os nossos lares físicos e mentais, físicos e espirituais, que veio também sanitizar os nossos templos, que são os nossos corpos, né? O corpo espiritual, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo etérico, enfim, todos os corpos aí que vocês sabem. Que nós possamos, Senhor, ter efetivamente recebido essa falange, colaborado com ela, e também que nós possamos humildemente mandar um quanto de energia para todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, relativos ao nosso planeta e à nossa humanidade, que todos sejam abundantemente envolvidos, amparados, protegidos e inspirados, conduzidos. Possamos também mandar um quanto de energia para todos os líderes espirituais e materiais também, esses que estão com o poder na mão sobre grandes quantidades de matéria e de etnias também, né? De populações, né? Que possamos também, Senhor, mandar um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada e um quanto de energia para a transição planetária, graças a Deus. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas, inclusive por terceiros. Obrigado, Senhor, por mais esse culto do Evangelho da Noite. Queremos agradecer pela oportunidade e pedir a permissão para dar por encerrado o culto de hoje, do dia 3 de julho de 2025, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.